E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu vou fazer uma atividade hoje um pouco diferente. Eu vou ler um texto e se não ficar muito longo, eu vou falar um pouquinho sobre ele, senão eu vou deixar somente o texto. Eu vou ler devagar para que seja compreensivo e que também possa ser bem compreendido o que tem de mensagem nele, ok? Vamos lá. Entender como funciona. No processo da existência, há uma série de fases, ciclos e momentos que nos formam, desde os mais sórdidos até os mais sublimes, onde por todas as vezes podemos ter isso de forma muito intensa ou muito indiferente. De certo, no início da vida, pouco temos consciência pensante sobre os fatos ocorridos, porém, há justaposto todo um processo de consciência celular, sensorial e memória até mesmo uterina, que já adota uma formação inconsciente. Isso é ciência, tá? Não sou eu quem estou inventando. Outros ainda adotam as ideias místicas de natureza surreais como algumas linhas espirituais de vidas passadas ou futuras, até mesmo vidas paralelas em dimensões e planos cósmicos e universais, promovendo, portanto, sensações cruzadas. Nessa linha de raciocínio, encontramos as ideias de escolhermos como vamos nascer e etc., trazendo ou gerando outras relações conscientes e inconscientes. Seja lá qual for a mecânica que funcione para você, vez ou outra um mistério pode aparecer e deixar confusa a razão e a dinâmica da existência. Exceto, é claro, para aqueles que possuem um estado de total devoção e crença em algo, alguém ou alguma coisa que seja por fim a resposta de suas dúvidas. Isso é muito comum em muitas pessoas, mesmo que hoje o número de pessoas contra esse tipo de verdade seja grande. Nos momentos de aperto, não tem um que escape de pedir ajuda para estas coisas de fora. Para mim, essa abstração gnóstica é comum desde os primeiros sentimentos puxados pelo pensamento na tentativa de controle ao caos. Em outras palavras, a minha participação na vida se deu ao primeiro pensamento na incansável busca pela verdade. Mesmo sendo ela totalmente mutável e múltipla, a minha necessidade de provocar sempre uma nova possível resposta para qualquer dúvida que apareça e não paro até ter provas que me confortem junto ao máximo de transparência e clareza racional que naquele instante eu acredite. Eu sou um ser sensível, frágil, inseguro, tímido, medroso, carente, entre outras qualidades de força sutil, primária, genuína e empírica aos estados mais puros da existência. Muito parecido com a relação de um bebê recém-nascido, desprovido de qualquer polaridade de possível fator negativo. É óbvio que isso só é vivido porque eu não vim com outras enfermidades ou deficiências físicas, como acontecem também com muitas pessoas. Além disso, não tive a necessidade básica de sobrevivência, como a de lutar por um prato de comida. Portanto, eu gozei de uma faculdade privilegiada, que é a de filosofar sobre a existência. Isso também não me desqualifica de sofrer, passar dificuldades e ter momentos ruins. Até porque eu não tive a sorte ou o azar de nascer com todas as possibilidades da existência, nem da estrutura e etc. Contudo, eu nasci com algumas vantagens e algumas desvantagens, e a relação muito questionadora da vida. Hoje, próximo de completar 4 décadas de existência, começo a retomar algumas características dessa minha partida sensível. Ao longo da minha caminhada, usufruí de muitas coisas. Foram diversos os mecanismos de defesas, desde questões estéticas e tribais, como também os riscos dos vícios. Hoje, sabendo quem sou, ou melhor, sabendo quem não quero ser, começo novamente a mudar o meu ser. Já não dá mais para abdicar de tudo que construí. Muitos personagens já se enraizaram em minha essência e hoje eu só consigo inserir novos acessórios neles, como por exemplo uma casa velha abandonada, onde se mantêm os pilares, mas reformamos o máximo que podemos e deixamos com uma nova cara. Nessa reforma conseguimos quebrar alguns cômodos e criamos outros novos. Ampliamos espaços, plantamos árvores, flores, frutos, etc. Colocamos decorações de todo o mundo e deixamos do nosso jeitinho.
Na construção do ser é a mesma coisa. Desde sempre eu tentei calar minha sensibilidade, ocultar ela, não por vergonha ou medo de qualquer impressão externa, mas tão somente, unicamente, por achar que ela me deixava fraco, pois de fato me deixava. O mundo, em sua verdade, não é um lugar para os fracos. Por mais triste que isso seja, muitas pessoas boas que são fracas nesta natureza total acabam se perdendo e até morrendo porque não suportam o peso da existência que é para os fortes. Essa relação de fraco e forte, por mais subjetivo que seja, tem um impacto real e anula a subjetividade, já que a vida é terrena, material, carnal e suas respostas exigem ação. Porém, há um meio de manter a sensibilidade e ser forte. O caminho para isso talvez seja duro, mas também serão as forjas para te fazer forte sem perder a sensibilidade e ainda assim compreender que a distância entre ser fraco e forte é invisível, inexistente e habitante de uma impermanência no vazio, ou seja, ela é uma projeção egóica de um pensamento. Para gozar deste fruto, eu precisei habitar no mais gélido inferno da minha vaidade, arrogância, prepotência, petulância, egocentrismo, egoísmo, apego e todas as manifestações de defesa superficial, que foram fundamentais para também alcançar os mais altos céus, ultrapassar a atmosfera e transcender entre os espaços. Não é um caminho fácil, de veras não é um caminho que eu recomendaria para todos, mas gostaria que todos pudessem experimentar, se pelo menos existisse a garantia de poder sair e voltar dele, pois estar nele pode ser sem volta. Hoje, represento uma série de verdades. Eu ainda me vejo covarde, limitado. Ainda são os primeiros pensamentos de autocomplacência e de derrota, de perda, insatisfação e muita dor, sofrimento, desespero. Para quem se depara com algo assim e é muito bem resolvido, pode se assustar e achar muito estranho. Eu até poderia fazer uma relação destes perfis com dois extremos. Aqueles bem resolvidos por uma natureza real de sabedoria sobre sua existência e os bem resolvidos por uma natureza ilusória, sobre sua natureza confiada em algo, alguém ou alguma coisa externa, sem a ciência de seu ser. Um deles, para mim, é totalmente triste e o outro talvez seja o que eu desejo ser, se já não for, pois também acredito que este vá até o fim da sua consciência questionando-se sobre tal. Estas medidas que expresso aqui me dão momentos de introspecção, onde mesmo expansivo e expositivo, estou em estado internalizado, recolhido e muito atento. Por mais que eu negue e lute por uma vida coberta de ciência, matemática, racionalização e etc., eu sou regido por uma manifestação de invocação subjetiva, mística, surreal e quântica, onde, sempre que eu nego, eu sofro. Eu posso explicar ela de muitas linhas, desde as fatias filosóficas, psicológicas e, por que não, espirituais e religiosas. Também posso explicar elas por fatores energéticos e estritamente mentais. Entretanto, todas elas, assim como quaisquer aspirações de todos os seres até hoje publicados na Terra, sempre, em algum momento que se revela sempre mais profundo, ele é estacionado em uma não explicação. Estamos avançando muito nas explicações e chegamos milhões de anos-luz de entendimento, mas ainda assim são infinitas as relações das coisas inexplicáveis, ao menos nas que conseguimos enquadrar como explicáveis. Todo esse romance faz com que eu esteja hoje em um novo estado. Para quem não entende bem o que eu digo sobre estado, eu explico. Hoje eu tenho alguns meios de conduzir minhas faculdades existenciais que são corpo, mente, emoção e espírito, que neste instante sempre me refiro junto à energia. Cada subdivisão exige práticas distintas e cruzadas, e todas elas hoje são atribuídas em diversas ritualísticas que vão desde uma comunhão ao alimento até a execução de uma tarefa. Desde uma comunhão ao alimento até a execução de uma tarefa, seja ela profissional ou de entretenimento. O mesmo se aplica nos laços afetivos e de relacionamento entre outros. Contudo, há um peculiar que seria então a questão espiritual.
E ela eu trouxe para uma tradução que é errônea pela concepção do mesmo, mas funciona para mim, que é a do Zen. Rapidamente resumindo, o budismo não é uma religião e Buda não é Deus. Porém, o estado búdico é o ágape de seu elixir, por assim dizer. Ou seja, entre a relação de ter e ser, existe no meio o estado. E eu tenho isso como premissa para a minha vida, já que vivo em constantes transformações. Ora excluindo algo, ora incluindo algo ou cultivando algo. Porém, sempre habitando um estado próprio pela impermanência. Todo esse amadurecimento pelas eras, as catarses, etc., fazem com que eu duvide de minhas qualidades positivas e questione se minhas qualidades negativas não estão maiores. Faz também com que todas as minhas qualidades sejam sempre reais, verdadeiras, conhecendo meus limites e minhas evoluções. Por isso eu tenho certeza de que estou fazendo um trabalho que começou aos 27 anos, com um marco na linha do tempo, e se tornou verdade aos 29 anos, completando agora uma década de existência. Todos os meus estudos, que vieram das literaturas, das observações, das experiências, etc., começam agora a ganhar novos tijolos e um alicerce sólido, não como um carvalho rígido, mas como um bambu flexível, pois a base dele é feita com amor, verdade e bem. Eu nunca me senti tão pronto para trabalhar entre os polares e fazer com que a força da criação seja vivida junto aos elementos do bem. Mesmo que essa divisão entre o bem e o mal seja uma outra necessidade racional que existe sempre sem o seu nome, sem a explicação e que atua neste sugo invisível da existência. Sempre que eu consigo me ausentar de mim e volto para mim, eu não quero e nunca serei um xamã. Vamos lá de novo, desculpa. Sempre que eu consigo me ausentar de mim, eu volto para mim. Não quero e nunca serei um xamã, sem desrespeitar o xamã ou qualquer outro intitulado para guiar. Nunca serei, não por não acreditar neles, pois acredito, eu tenho mestres, mas por não me sentir, ou melhor, por saber que não sou. Não quero ser. O que sou é prático, sistemático, metódico, e mesmo que haja essa regência que nego, aceito e sou leal, onde minha lealdade se cumpre, testando-a até o limite, até o fim da paciência de vocês, para que o resultado seja totalmente verdadeiro. E por isso, toda a subjetividade que ofereço é mecânica, minha e somente irá funcionar para você quando você resgatar, criar ou descobrir a sua. Mesmo que sejamos todos coletivos ao ponto universal, em suma, somos todos singulares. E o que eu tenho para você são muitas, mas muitas provocações para que você seja a sua ou as suas verdades verdadeiras. Por isso estou aqui, pronto e preparado, em condições de, sempre firme nesta batalha em que, enquanto você estiver sendo honesto com você e quiser minha ajuda, estarei pronto para lutar. Mas lembre-se, o resultado não está em mim, ele está em você. Eu aprendi como eu funciono e ainda descubro coisas novas. Continuo me lapidando. Hoje, a presença de todas estas certezas me preencheu a alma, o espírito, a mente, o coração e o corpo. E somente estou assim hoje, pois há anos me provoco para estar assim. Estando adulto, tudo fica mais leve, mais natural e são mais rápidas as respostas para as certezas de estar no meu caminho certo. Compartilho com vocês a poética do ser. Pois bem, foram 14 minutos de leitura e eu ainda me atrapalhei um pouquinho ali, porque eu comecei enquanto eu lia, eu ia refletindo sobre outras coisas e, bom, enfim, vamos lá. Eu decidi fazer esse texto porque eu fiz um texto ontem, eu achei muito legal essa atividade. Eu estou buscando um nível de amadurecimento para poder deixar conteúdos aqui um pouco mais didáticos, mais bem elaborados, com um roteiro, e provavelmente eu consiga e eu faça isso em algum momento. Até porque eu me sinto muito à vontade, eu tenho conversado com pessoas, poxa, até para deixar assim substancial, né, o que tem acontecido aqui. Eu já conversei com mais de 10 pessoas, o que para mim
é muito legal, porque são, diferente do que eu vivo hoje, né, de uma reflexão sobre o que seria, né, o que seria legal, vamos colocar assim, do que temos aqui, né, sobre a questão da rede digital. Existem, né, essas questões sobre curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Poxa, até te convido, se você está aqui e não se inscreveu no canal e quiser se inscrever, fica à vontade, vai ser legal para que eu aumente também o número de pessoas inscritas. Se quiser curtir, compartilhar, fica à vontade, porque isso também vai aumentando a questão de engajamento. Mas o mais importante de tudo seria você comentar, dizer aí o que você acha, colocar sua opinião. Isso para mim é o grande tesouro que eu tenho aqui nesse canal. E independente disso, diretamente eu tenho conversado com muitas pessoas, foram mais de 10 pessoas, onde eu tive a oportunidade de fazer sugestões, algumas orientações que não são invasivas e que não são específicas, mas de uma forma mais ampla no assunto da abstinência e da dependência química. E isso para mim é o que importa, é esse o propósito desse canal, sabe? Independente de estar 10 anos sem o uso de álcool e drogas, de ter 5 livros publicados, de ter vivido nas artes plásticas por um longo período, ter me formado agora em conselheiro de dependência química e estar estudando a psicanálise para que então eu comece a exercer profissionalmente na área. Antes de tudo, o mais importante para mim, o que faz com que isso seja real e verdadeiro, é se você que está passando por um problema com álcool e droga, seja sem nunca ter conseguido parar, ou recaindo, ou múltiplos anos sem uso de álcool e drogas, mas ainda vivendo alguns conflitos, se identifique com alguma coisa que eu fale, se a gente for fazer algum trabalho junto ou não, se a gente vai trocar uma ideia informal ou não, não importa. O que vai importar para mim é se você absorver alguma coisa aqui, traduzir alguma coisa para você e conseguir praticar alguma coisa para que você tenha momentos bons. É só isso. Esse é o principal desse vídeo. E aí, de uma forma secundária, para pessoas que conhecem alguém, né, que esteja passando por alguma dificuldade com álcool e drogas, e obviamente, de repente, encaminhar, compartilhar, ou quiçá, oxalá, eu conseguir traduzir alguma coisa para você que seja útil também dentro da sua verdade. Então assim, eu estou prolixo, né? Eu estou num momento muito sensível, estou passando por algumas dificuldades, estou um pouco mais recluso, mesmo que não pareça, que eu mantenha aí uma exposição. Eu tenho paralelos do meu próprio ser e eu tenho um paralelo íntimo que está guardado e está sendo trabalhado com todos esses questionamentos, com toda essa sensibilidade. Então eu consigo atuar e preservar de uma forma segura esse meu íntimo. Mas eu tenho conversado com ele, ele tem se manifestado para mim, né? Fica muito puta papo de maluco, né? Mas eu já falei também bastante sobre isso e tá tudo certo. São as subjetividades da psique. Quem conhece um pouquinho é fácil de entender, quem não conhece, se quiser vai estudar, se não, fica à vontade para achar o que você quiser. Mas dentro dessa subjetividade então dos meus seres, a sensibilidade ela tá muito aflorada, né? E quando eu falo sensibilidade, são as questões de viver o amor, o afeto, o carinho, a insegurança, a timidez, o medo, a ansiedade, todas as neuroses que são comuns na existência de um ser pensante, sensitivo, num nível, né, não num espectro latente, num extremo absurdo de transtorno, mas sim com algumas variações assim de humor e presente na minha personalidade. Então eu tô nesse momento e eu não estou mais fugindo dele, né? E principalmente aqui com vocês eu estava pensando o quão sério é. Eu sempre coloco isso em evidência, né?
e o que eu posso realmente deixar aqui, sabe? Porque eu já coloquei, eu tenho essa facilidade de fomentar, de criar, de até mesmo sustentar algumas coisas, excluir outras, e estar aqui criando esse nível de conteúdo, ele tem sido totalmente retórico, né? É recíproco numa questão de conseguir me enxergar também. Então, eu não descartaria o fato de principalmente estar fazendo bem para mim, não de forma egóica, não no aspecto da vaidade, que eu também sempre questiono, mas na relação de o quanto isso é importante, né? Então, até para ligar, que eu deixei distante, mas eu vou trazer para fazer sentido, nessa relação da rede digital, né? Hoje as questões de exposição, o engajamento, ser influencer, ser blogger, ser formador de opinião, figura pública, enfim, todos os nomes que são atribuídos aí à questão do mundo digital, e as relações, né? Ter muito seguidor, muita curtida, compartilhamento, viral, enfim. Tudo isso, obviamente, é legal se acontecer, desde que não invada a minha sanidade, né? Que eu acredito que isso também acabe gerando alguns conflitos de silêncio. O nível, né, de obsessão e compulsão nessas coisas, ela fica totalmente ligada ao egocentrismo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas dentro disso, na minha relação de seguidor e na minha relação de persona, né, como eu estou, cara, mais do que todas essas coisas que para mim elas são superficiais, mas elas têm hoje a sua importância, então faz parte a adaptação dessa realidade hoje da vida. O meu nível de conversão, por assim colocar, numa linha mais didática, né? Cara, ela tá incrível, porque ela tá funcionando, eu tô alcançando o meu objetivo, eu tô feliz, eu tô muito contente. Então eu tô de uma forma muito séria aqui com vocês. Se por um acaso, agora pra gente, acabei poetizando, né? Eu tô muito romantizado, muito dramatizando toda a existência, mas mesmo assim eu continuo uma série de disciplina, de prática, as questões mecânicas elas estão paralelas. Pelo contrário, elas estão melhorando porque eu estou atribuindo essa sensibilidade que me deixa com mais força para que eu execute as coisas com mais verdade, com mais amor, com mais presença real no momento. E então, o texto que eu fiz, se você conseguiu ler, se você conseguiu me ouvir lendo, né? Eu tentei ler devagar, mas eu tenho o costume de ler rápido. E ainda me atrapalhei ali num trava-língua e o pensamento cruzou, me perdi em alguns momentos. Espero que você tenha conseguido ouvir atentamente e absorver a mensagem. Ali é uma conversa onde eu coloco praticamente tudo isso que eu já falei agora, só que o mais importante, né? Porque aí sim eu vou colocar essa mensagem para você que tem dificuldade com álcool e a droga. Só um parênteses, tá? Ter dificuldade com álcool e droga não é enquanto usa. Eu estou 10 anos sem uso de álcool e drogas, eu tenho um conhecimento profundo sobre mim, não conheço muitas outras coisas sobre mim, mas eu trabalho para conhecer e continuo tendo problema com álcool e droga, porque faz parte da minha vida. Ele não está o tempo inteiro comigo, mas nos momentos frágeis eles voltam. Então, tudo isso que eu já conversei, que tem aqui no canal, faz parte da realidade. Então, assim, essa conversa é para quem principalmente tem problema com álcool e droga. A relação de entender como se funciona é muito importante. Eu nunca entendi muito bem como eu funcionava. E eu fui me defendendo, fui criando, fui descobrindo, até que por fim hoje eu sei como eu não funciono e eu tenho algumas coisas que já estão melhores definidas de como eu funciono. E estar aqui com vocês, mostrando esse meu lado frágil, que na verdade é um lado muito forte, que me dá muita força para poder viver as coisas com integridade, com dignidade, de forma honesta, de forma amorosa, é uma maneira que eu funciono. E então assim, quando eu comecei no processo de recuperação, eu fui para um outro extremo. Se você lembrar do que eu falei no texto, eu faço uma relação muito sobre as questões de ter uma manifestação, uma regência
de algo subjetivo, invisível, vamos simplificar numa questão espiritual, energética, vai que seja. E quando eu iniciei o processo da recuperação, eu fui totalmente para esse lado. Eu bati a nave limpo, eu já falei isso em outras vezes, e eu fui para um extremo que também não funcionou. Porque de uma certa maneira eu estava naquele outro extremo que também não funcionava, que era fugindo, sendo duro, negando e etc. Então eu fui para o outro, que eu aceitava tudo, eu acreditava em tudo, eu vivia tudo. Ali eu fiquei tão machucado quanto eu estava aqui. Então usando, fugindo, negando, etc e tal, eu estava totalmente destruído. Aí eu fui para o outro lado, super, nossa, espiritualizado, aceitando, sentindo, também fiquei mal, nos dois lados eu estava mal. Aí essa caminhada, ela continuou, ela não foi da noite pro dia, ela durou muito tempo. Eu posso dizer que eu tô há alguns anos, poucos anos, vamos colocar aí que eu esteja, sei lá, é que eu tenho um marco, né, dos 5 anos, depois de ter ficado 5 anos vivendo escondido, que não é, mas que seja, não é desdenhando e nem de forma pejorativa, mas eu fiquei 5 anos escondido na minha doença, tentando me reinventar. Então eu coloco como depois esses outros 5 anos, que são os 5 anos em que eu estou vivendo, onde eu me adaptei, aceitei, acabei me enquadrando nas questões mais normais da vida. E são esses os 5 anos mais equilibrados de como eu funciono. O que me fez fazer esse texto, eu nem vou falar muito sobre ele, porque eu acho que deu para compreender, mas de uma certa maneira eu estou ligando todos os pontos que estão no texto, sem tirar muito a romantização, que depois, se você quiser, você volta o vídeo e escuta com calma. Mas o que me trouxe aqui hoje com vocês é o seguinte: eu estava pensando, né? Eu vim lutando por uma questão muito terrena, muito corporal, muito material, sabe? E isso faz parte de mim, eu gosto disso. Mas de novo eu fui para um outro extremo. E aí eu sempre sou puxado, né, por esse lado mais sensível. E quando eu falo sensibilidade, novamente, por um outro prisma agora, também é a questão da espiritualidade, as questões mais energéticas da vida. Eu acabei me fechando e novamente eu acabei me machucando. Não foi tão destrutivo quanto no início da recuperação, mas ela me deixou assim um pouco desestabilizado. Então retomar estes princípios, esses valores, por mais invisíveis que sejam, eles estão preenchendo o meu corpo com uma força que antes eu não tinha. Eu estava ali, sei lá, com 95 quilos de músculo, 9% de gordura, super forte, treinando jiu-jitsu, isso pouco atrás. Mas ali eu estava totalmente fragilizado. Eu estava, não que seja uma regra, mas para mim estava assim. Então hoje eu voltei a meditar, poxa, emagreci 15 quilos, cara, tô me sentindo mó magrinho, e só que eu tô com essa força interna, tô com uma força que vem realmente de dentro e faz com que eu tenha mais força para viver a vida na sua integridade, faz com que eu me sinta mais forte, porque é uma força que vem de dentro, e essa força ela é real. Ela não é... E eu não estou dizendo que antes eu não estava com a minha força real. Eu também estava. E também foi importante para eu chegar até aqui. Então, entender como você funciona é isso. Pode ser que amanhã eu volte a pesar 110 quilos de músculo e esteja cheio de arma no corpo, escudo, capa, totalmente protegido, né, por questões externas. E esteja bem. E de repente eu estou alinhado, estou numa comunhão, estou espiritualizado. Se funcionar para mim naquele momento e eu não estiver fazendo mal para mim e nem mal para ninguém, tá valendo, porque são meios e maneiras, são formas, são manejos, são condições, são caminhos que vão sendo feitos conforme a vida está acontecendo. Então para mim hoje foi muito legal
ter reconectado todo esse processo, né? Eu coloquei ali as 4 décadas, são 40 anos de vida, são 10 anos abstêmio, mas eu já trabalhava antes de tudo isso, então hoje eu estou conseguindo encaixar umas pecinhas dentro do meu ser e saber como eu funciono. Hoje eu estou funcionando bem dessa forma, eu estou contente em ter reconectado a questão artística, eu estou contente em ter reconectado a questão espírito, energética, eu estou bem em ter trabalhado e estar hoje regendo a minha vida pelo coração, e principalmente tudo isso dentro de uma verdade, mesmo que seja racional, intelectualizada. E o mais legal disso tudo, eu estou vivendo essas coisas não com a total certeza, não numa plenitude absoluta, porque eu estou num momento difícil, eu estou vivendo dificuldades que alteram o meu humor. Então, mesmo que eu não esteja com toda essa satisfação plena no meu peito, ou na minha mente, ou no meu corpo, ou no meu plano espiritual, ela está junto. É como se estivesse caminhando junto. E isso faz parte de um processo de recuperação onde, tirando o álcool e a droga, toda a vida vai continuar. E para algumas pessoas, assim como eu, não todas, porque existem as pessoas que são mais bem resolvidas e etc. Não que eu não seja bem resolvido, é que eu sou um questionador. E isso faz de mim uma pessoa bem resolvida. Então, eu hoje sei como eu funciono, e eu funciono de uma forma romantizada, eu funciono de uma forma poetizada, eu funciono de uma forma artística, eu funciono de uma forma totalmente dramatizada, só que com muita força, cara, com muita coragem, sabe, com pujança, sempre pronto para um combate, para uma batalha, para uma luta, porque eu luto pelo bem, eu luto pelo amor, eu luto por você que quer parar de sofrer, para que você traduza a sua história, para que você descubra a sua mecânica, para que você consiga fazer o seu caminho. É por isso que eu tô aqui, sabe? E eu tô feliz porque eu tô aqui pelo amor, pela verdade e pelo bem, que foram as coisinhas que me deram força lá no começo, há 10 anos atrás, e hoje eu reinventei numa nova condição, mais madura, mais plena, conseguindo exercer todas as coisas da vida, com dificuldade, com medo, com ansiedade, tristeza, mas tudo no seu devido lugar, tudo funcionando, sabe? Onde o alicerce, como eu disse antes, ele está preenchido por estes princípios de bem, de amor, de verdade, como eu repeti por muito tempo nos meus livros. E agora essa presença novamente alinhada com o corpo, a mente, a emoção e o espírito. E ficamos assim. Vídeo longo, conversa longa. Espero que pelo menos o texto você consiga entender, porque ele está bem elaborado. Tomara que eu tenha conseguido fazer uma leitura que seja compreensiva para você. Se não, a gente fica por aqui, pode me procurar, qualquer coisa eu leio de novo, passo para você, ou você volta e vê o vídeo. Mas esse texto tá bom, vale a pena conferir, certo? Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!